tem esse direito. Isso, gente, porque o direito à educação é um direito superior. O Conselho Tutelar da cidade, né, vai provocar, qualquer pai provoca, o procurador provoca o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar provoca o Ministério Público, e o Ministério Público, né, com certeza, vai chamar a escola para uma justa conduta para que aquelas aulas serem reformas. Isso não tem dúvida, porque o direito à educação é um direito constitucional e esse aluno está amparado por esse direito. Ele é tão sagrado que muitas vezes eles falam até contra nós, professores, que às vezes o Ministério Público pede legalidade da greve, sobre esse argumento, que o aluno, o seu direito constitucional, alguns procuradores acabam, inclusive, pedindo legalidade da greve para garantir esse direito constitucional do aluno. Para vocês verem, ele é tão forte que às vezes acaba se voltando contra nós mesmos. Mas podem ter certeza que o aluno não é prejudicado e não terá o seu direito tolhido nesse processo. Ok? É correto passar algumas atividades que valham nota para os alunos que frequentam a escola enquanto está havendo a greve? Se é correto ou não, eu não tenho de conflito. Particularmente eu acho que é correto, né? E isso vai. Bom, respondendo a sua pergunta, não é correto. Por quê? Porque, pelo fato do aluno estar presente, dizer que ele vai ser premiado, né? Isso não pode acontecer. O aluno tem que ser premiado ou promovido pelo seu desempenho durante o ano todo, não é aquele momento não. Como também não é justo, não é legal, que o professor dê aula para 5, 6 alunos, enquanto 40 estão fora da escola. Porque assim como os 5 tiveram direito a ter aula, porque estavam na escola, os outros 35 que estão lá fora da escola, eles têm direito a retornar de ter a mesma aula, porque a carteirinha está parada. Então não é justo. E também não é ético o professor dar um ponto só porque o aluno está na sala de aula. Isso não é. O aluno tem que ser avaliado no ano todo, não é naquele momento. Mas, tipo assim, a gestão, ela tá tentando, tipo, convencer os alunos a irem para a escola e tipo assim, todos os alunos, que eles iam ser favoráveis mais tarde. Tipo, se todo mundo, eles falam assim, que apoia a greve, mas se todos os alunos estiverem assistindo aula com os professores que estão em sala de aula, mais tarde a gente não estaria com tanto prejuízo. Esse tipo de pressão vai sempre acontecer, né? Vocês alunos recebem esse tipo de pressão. Olha, vocês são prejudicados, vocês vão ter assistir às aulas, mas esse é um arranjo que ele não faz sentido, porque vocês terão que colocar, veja só, não importa para um aluno se ele vai ter que ir à escola ter uma única aula, ou 2 aulas, na verdade, ele vai ter que ir à escola. Você não vai ter que ir para a escola no futuro. Mesmo que um professor mudou a greve e outro não, você vai ter que ir depois da aula, assistir essa aula. Então esse é um arranjo que alguns gestores estão utilizando para pressionar o aluno. E isso inclusive, só atrapalha o processo de negociação. Porque quanto mais forte é esse processo de negociação, quando o governo deu, o pessoal está parado, os alunos não vêm assistir aula, os pais estão do lado dos professores, você força o governo a resolver a situação mais rapidamente. Se você fica tentando fazer esses arranjos, o que vai acontecer? Pode acontecer uma greve mais provocada, né? E esse tipo de problema vai ser resolvido no futuro. Portanto, o ideal agora é essa greve ganhar mais peso, mais força, apoio dos alunos, apoio dos pais, e isso possa ocorrer naturalmente
tentar resolver a questão logo. Esse governo está irritado. Gente, você não está irritado quando algo está te incomodando. E essa greve, ela já é a maior greve que os professores fizeram. Porque, gente, o professor temporário, que pensa em ser professor e ser pessoal um dia, ele luta com a gente. A não ser ele esteja na educação apenas como bi. Se ele está aqui na educação comigo, eu estou aqui enquanto eu não arrumo algo melhor, ele pode até não estar interessado na luta. Mas se ele tiver como professor que pensa em fazer carreira nessa profissão, ele também começa a lutar agora. Porque o professor como sério, quem é professor efetivo aqui? O braço efetivo. Quem de vocês efetivos não vai até as últimas consequências para devolver essa proposta do governo? Todos vão. Porque as pessoas que estão na carreira sabem que essa proposta do governo destrói toda a sua possibilidade. Então, para nós, professores efetivos, mas não foi isso que a gente ouviu, não. Digamos, se tiver... Quando ele falta, que ele tem que pagar a alçada, para ele ter a aula dele recuperada, ele tem que ter uma área de escola, senão a secretaria não manda a recuperação de falta. Então, se o professor junta uma porção do evento, uma porção da enfermagem, uma porção da água e uma porção da informática, mesmo que faça 50 alunos, essa aula não é válida, porque se ela não tiver a proporção de 50% da turma, é tanto que a Secretaria de Educação é cansada de fechar turmas do turno da noite, porque não tem maioria absoluta matriculadas e frequentando. Então isso aí, gente, eu paro, não se preocupe com isso não. Se tem um professor A, um professor B, um professor C, que está fazendo pressão, diga professor, o senhor registrado, o senhor não pode ficar com isso. Mas não é o professor, não. É de professor, não. Não adianta ser professor, diretor, crédito novo. Gente, está lá, ó, o estatuto do magistério da gente. Ela tem a dúvida. É justamente isso que está acontecendo. A gestão está passando em todas as salas, porque a nossa escola, por ser uma escola profissional, essa greve não pode atrapalhar o técnico. Então a gente combinou com a gestão, com os professores, que no período da tarde a gente teria a tarde inteira de aula técnica. E as aulas convencionais a gente não iria assistir, da base comum. Tudo bem. Quando foi ontem, a gestão passou nas salas e assim, os alunos que estão mais presentes na greve já sabem que não tem perigo dessas aulas ser válidas, tudo bem. A gente já está com essa consciência. Mas os outros alunos que não estão tão à frente, mas que estão apoiando, ficam com a cabeça confusa, porque eles passaram na nossa sala dizendo o quê? Se vier um aluno, 2 alunos, a gente vai dar presença e o restante da turma vai ficar com falta. E a aula vai ser registrada e não vai ser recuperada depois. Então, tem aluno que os pais estão obrigando a ir para a escola por conta da pressão psicológica que a gestão está colocando. Aí ontem teve um aluno da minha sala, de 45, que disse que iria porque a mãe dele estava obrigando ele a ir. Aí, tudo bem. Aí os outros 44 que estavam com a posição de não ir, alguns que não têm opinião tão formada, disse, então vou vir, então vou levar falta, que ele vai vir. Aí teve que começar tudo de novo. Gente, não venham, porque não tem perigo disso acontecer. Tem que ter 50% da sala mais um para essa aula ser válida. Então, assim, a gestão está direto jogando pressão psicológica em cima de nós alunos. E alguns que não têm opinião tão formada, não têm uma personalidade tão forte ainda, acaba ficando muito confuso em questão disso. Na minha sala, só 3 pessoas da minha sala continuaram com a opinião das nossas professoras. Eu mais 2 amigos, a sala inteira vai assistir a aula e a gente vai ser prejudicado. Agora sim, eu queria saber, a gente vai ser realmente prejudicado ou a gente vai ter direito de depois assistir a mesma aula?
o dia todo. Eu ainda tentei argumentar e tudo, mas não foi suficiente. A sala concordou em vir. Eu respondo a sua cabeça e eu achei muito interessante fazer os valores. Só que assim, a gente entende que a greve, eles são trabalhadores, tem que ser direito, vocês têm o direito de vocês, eles também têm o direito deles, porque eles estão sofrendo pressão por parte do governo. Assim como vocês estão sofrendo pressão por parte do governo. Agora, esses jovens ficam muito entre a cruz e a espada. Porque uns estão para o lado do outro. Quer dizer, vocês têm que entender a razão psicológica de cada um deles. Ela pensa dessa forma, a menina não pensa da forma, já o pessoal lá, não porque tem que ser, fica assim, mas você fala o que quiser. Eu, como pai da aluna, eu deixo a critério dela, porque vocês têm reunião hoje à tarde lá, que eu preciso ouvir as duas partes. Só que eu vou deixar a critério dela, se é papai, eu vou ficar por esse lado aqui, eu apoio a minha filha, independentemente de A e B, certo? Todos estão na razão, né? Mas aí eu vou deixar a critério dela. Se ela disser, papai, eu quero aderir à greve, tudo bem. Se eu não quero, ela que vai decidir. Infelizmente, ela é aluna, e eu também sou um trabalhador, e tenho que lado de vocês, como tenho que lado deles. Pepsi, bem rapidinho. Como o pai falou aqui, a gente sempre diz que existem os dois lados, né? Nós, professores, que estamos em defesa dos nossos direitos. A gestão, porque é pressionado lá de lá. Eu posso estar errada, mas eu acho que estava na hora, era dos pais pressionarem. Porque a escola profissional, ela difere da regular, porque a regular, como é só base comum, por mais que alguns temporários, por temer entrar na greve, estejam lá, eles não dão aula porque o aluno não vai. A escola profissional não, eles vão porque eles têm as aulas técnicas. Então, ao entrar na escola e tem aquela aula técnica, quando a gestão decide, não, mas agora vai ter aula do professor B. Aí esse aluno ele fica confuso mesmo. Então, não basta o pai ouvir a gente aqui, que é um lado, e ouvir lá. Os pais precisam se posicionar também. Entendeu? Essa é a questão. Eu vou ouvir os dois lados e me posicionar. Se eu venho só para responder vocês aqui, não vou saber qual é lá. Eu sei, entendo que os professores de tentativa, eles estão, como o Daniel acabou de falar, agora há pouco, está no direito deles sim, de todo trabalhador, né? Eu entendo. Agora, para isso, eu também tenho que ouvir a principal. A minha filha, ela está estudando, exatamente para entender as coisas. Isso. Se ela disser, papai, você está me chamando, claro que a pessoa esteja lá, porque eu quero tomar uma decisão, não quero que a pessoa escute a música. É isso que eu estou fazendo. Eu vou só falar uma coisa. O que é greve? O que significa greve? É o seguinte, a partir do momento que a categoria decidiu pela greve, e não foi porque a gente quis não. Foi o clube dos professores recém-contratados nas escolas, em alguns deles nas escolas de ensino profissional, eles disseram, se essa lei for para ser greve, nós vamos pedir demissão lá. Se for, o Estado contratou agora 3.000